Tô de volta porque a minha curiosidade vai mais além. Tô aqui com o Dr. Nicolas Cruel, que é o cara que coordena essa equipe toda da NK Bariátrica, e hoje a gente vai a fundo no robô. Porque eu sei que a curiosidade é grande a respeito dessa nova técnica, dessa tecnologia que só avança no mundo e claro que atinge também as cirurgias, a cirurgia bariátrica. E essa cirurgia bariátrica robótica, temos aqui o Dr. Nicolas, que é pioneiro junto com o pai, que o Dr. Nicolau, como falamos em episódios anteriores, foi pioneiro em Santa Catarina. Só que o Dr. Nicolas alcançou um feito ainda maior. Olha o orgulho do pai, né? Pioneiro no mundo na técnica Sleeve com a plataforma Versius. E aí você está perguntando, o que é isso? É o que nós vamos explicar agora. E eu tava louco para chegar nesse episódio, e eu acredito que vocês que nos acompanham também, porque eu queria saber justamente sobre essa questão de como funciona, né? E eu acho que a gente pode começar a abordar dessa técnica, que já foi dito lá no começo, que quando era o Dr. Nicolau lá atrás, era aberta, né? Ou seja, mais invasiva a cirurgia, né? Depois evoluiu para videolaparoscopia, aí era vídeo e 2 furinhos, né? Isso, como a gente fala. Furinhos. Os furinhos. E agora nós temos um robô. É que assim, a cirurgia robótica não é o robô sozinho, autônomo, operando. Ele é um espelhamento dos nossos movimentos. Entra, faz todas as incisões, acopla os braços do robô, que é extremamente seguro. Então ele não vai fazer... Primeira coisa, ele não faz movimento de abertura. Então ele faz movimento de rotação num próprio eixo. Então ele vai estar sempre girando no eixo. Então ele não vai fazer uma abertura para ter aquele... mas será que ele vai me rasgar? Será que... Ah, entendi. Não vai cortar. Não assim, vai, né? não. Isso ele não vai fazer. Então a gente pega a pele como parâmetro, aí ele é colocado ali, então ele vai fazer o movimento somente ali nesse local. Tudo que eu faço é o que ele vai fazer. Eu vou ficar no lado, né, num docking que a gente chama, a gente vai ficar sentado ali e eu vou controlar esses braços do robô. Com isso eu vou ter mais precisão, mais detalhamento. A minha visão que eu vou ter, além de ser aumentada em 20 vezes, é uma visão tridimensional. Então eu tenho a noção de profundidade e vou acessar locais que na videolaparoscopia, né, seria mais difícil. E outra coisa, as pinças que eu manuseio do robô, eles fazem um movimento igual à minha mão, de toda a articulação. Tem isso? Tem toda a articulação. Né? Na laparoscopia, ele só faz movimento de abertura e rotação. Somente ou seja, isso. Abre e fecha. Abre e fecha e só para um lado e para o outro. E já no robô, não. Eu consigo fazer o mesmo movimento da mão. Então, facilita muito a nossa cirurgia, né? Acessar locais mais difíceis, a gente consegue preservar mais tecido, tendo menos dano tecidual em volta. Isso tudo para o paciente vai ter um ganho muito grande, principalmente na recuperação do pós-operatório. Como é que é para um médico que começou, vou repetir e vou relembrar da história, olhando o pai pela janela, operar, porque o Dr. Nicolau também é cirurgião, ser o primeiro do mundo a usar essa técnica, que aí já vai me explicar o que é a técnica, nessa plataforma com esse robô, ser o primeiro do mundo a chegar nesse ponto. Isso para mim foi muito gratificante, né? Porque eu fui o primeiro de Florianópolis, né, a usar o robô. Né? Foi a primeira cirurgia que a gente realizou. Muito pioneirismo nessa família, hein, gente? Então, e a gente teve o privilégio de também fazer a primeira gastroplastia sleeve nessa plataforma. Como você foi o primeiro, os que vêm depois vão se basear naqueles pontos que você determinou. Isso, naquilo que eu fiz. Entendi. Né? Claro que pode, daqui a pouco vai chegar e falar, não, mas se tivesse colocado isso aqui um pouco mais para baixo, um pouco mais para Sim, lado... a evolução natural da coisa. Vai evolução. Não tem problema. Mas o parâmetro são os seus procedimentos. É os nossos ali. Caraca. O que representa isso pra ti, Nicolas? Isso é bacana. Nossa, vamos soltar fogos aqui. Que legal. Né? Bacana, né? Então vão estar sempre referenciando a gente aqui, né? Isso é muito legal. E o que é o sleeve? Para que eu também entenda. Porque tem duas, né? Tem a bypass e o sleeve. Existem várias técnicas de gastroplastia, né? Ou bariátrica. Entendi. As duas que é mais feita é o sleeve e o bypass. O sleeve, basicamente, a gente faria um recorte em todo o estômago e retira em torno de 90% desse estômago. Para diminuí-lo, né? Obviamente. Fazer uma restrição. Ele vai ficar igual uma banana. Caraca, desse tamanho? Fica com volume aproximado de 200 ml. Né? Então fica bem restrito mesmo. Já o bypass, além da gente fazer um recorte pequenininho no estômago,
O restante a gente desvia, a gente vai contar em torno de 1 metro, 1,5 metro de intestino. E desse ponto que a gente chegou, a gente vai trazer aqui para cima. Então a gente vai encurtar o intestino também. O intestino também? Também. Então são essas 2 técnicas que a gente mais usa. O sleeve, que é o recorte, e o bypass é o que faz o desvio do estômago. E como define isso? Depende do paciente? Depende do paciente, depende do perfil do paciente, da parte metabólica desse paciente. Então, para você que está pensando assim, não, eu vou escolher aquela técnica lá porque um amigo meu que fez achou que foi legal. Talvez não sirva para você. É bem isso mesmo. Isso é individual. Não quer dizer o que foi excelente para o fulano, que vai ser excelente para ti, ou o que foi extremamente para o fulano, que vai ser extremamente ruim para ti. Todo mundo fica ali pronto para qualquer intercorrência te ajudar, né? Isso. Mas no caso do robô, eu, leigo, penso assim, que ele já está programado para ser o menos problemático possível. Assim, o robô ele é extremamente seguro. Então, por exemplo, assim, vamos supor, ele tem vários sensores. Tá. Então, eu tiro a mão da manopla, ele trava. Opa, isso é importante. Né? Então, ele não vai fazer nada, deixei escorregar a manopla aqui, ele vai ficar fazendo movimento lá dentro. Toquei no mouse e mandou um e-mail. Não é assim. Não é. Então, ele tem... faltou luz. Né? Ele tem no break, tem o gerador, né? Então, ele não vai... faltou luz, ele vai desligar. Não é assim. Então, ele ainda tem um tempo que a gente consegue ainda trabalhar com o robô. Então, é muito, muito seguro mesmo. Né? A parte do visor, a mesma coisa, né? Tirei a cabeça para olhar o que está acontecendo. Isso. Ele já vai travar também. Eu penso na sensibilidade que deve ter isso, porque para eles responder rapidamente aos seus comandos, tem que ser uma sensibilidade ultra. Tem que ter sensibilidade e ele é intuitivo, né? Então, tu acaba te adaptando, né? E tu fica na memória mesmo. Então, tudo que tu faz ali, no fim, tu não precisa ficar olhando pro controle para não, vou apertar aqui, não. Já faz. Já faz no automático. Quanto tempo de treinamento até adquirir esse conhecimento? Então, são horas de simulador que a gente tem que fazer. Simulador mesmo? Simulador. Então, além das aulas que a gente teve que passar, as aulas teóricas, depois teve que fazer simuladores. Né? Então, tu tem que ficar em simulador, né? Fazendo, né? Repetindo os mesmos exercícios várias vezes. Um piloto de avião mesmo. Mais ou menos isso. Horas de voo. Aí, depois tem que fazer a parte observacional. Tem que acompanhar as cirurgias, sem só estar do lado, né? Daí eu fui para Inglaterra, né? Para ficar lá, para acompanhar. Depois tem a parte que é o Wet Lab, né? Onde tu vai tentar fazer, né? Às vezes ou em cadáver, ou... Né? Animais hoje não está sendo tão utilizado. Daí a gente foi pro Chile também para tá fazendo isso. O Chile? Aham. E daí tu tem que fazer para depois de estar tudo isso, fez a prova, tá apto, aí tu pode marcar a cirurgia. Daí a cirurgia, que já aconteceu, né? Daí a gente trouxe o Dr. Carlos Domene, né? Porque ele é o proctor, né? Que ele seria o professor do lado. Sim, o que tá por dentro de tudo que pode acontecer. Tá por dentro de tudo. Aí ele vai te avaliar, né? Vai fazer as 2 cirurgias, ele vai dizer, não, realmente tá apto. Ou vai dizer, não, vai precisar ter mais... Te deu ok. Te deu ok. Quem define a tua equipe? Tu? Eu que defino. Baseado... Precisa, por exemplo, assim... Não, assim, todos da equipe têm que fazer o mesmo treinamento. Isso aí, ó. É isso que eu queria saber. Baseado em que? Eles têm que saber o que... Tem que fazer o mesmo treinamento. Todo mundo tem que saber por tudo que eu passei. Todos ali passaram. Todos fizeram também o próprio treinamento. E para eu ser auxiliar, tem que fazer o mesmo treinamento do cirurgião. Do cirurgião. Então tem que saber tudo. Então, na verdade, tem que saber montar as pinças, tem que saber colocar, desligar, o que acontece. Deu problema tal, como é que resolve isso? Tu tem que entender toda a funcionalidade do robô. Quanto facilita isso para o médico? A gente falou do paciente. Né? Facilita muito porque é menos invasivo, né? Menos risco e tal. Mas e para o médico? Claro, para a gente também tem a comodidade. Né? Tu vai ficar, querendo ou não, tu vai ficar, às vezes fica numa cirurgia longa, 4, 5 horas, está em pé, o tempo todo ali tenso, tu fica sentado, né? Tu vai estar mais confortável. Sim. Né? Com isso aí tu vai ter um rendimento melhor também. Quanto tempo em média dura uma cirurgia? Ou depende também de cada caso? Tudo depende de cada caso, né? Claro, essas primeiras aí a gente levou em torno de 2, 3 horas. Sim. Né? Mas tá no começo. Com robô? Com robô. Tá. Sem robô então, é mais? Então, ou não é menos. É menos sem robô? Por enquanto, de tempo, é porque o que conta é quanto mais tu fizer, tu vai aprimorando, vai melhorando. Sim, óbvio. Mesma coisa. A videolaparoscopia, a gente está há anos nisso.
A robótica a gente está começando. Sim. Então, acredito eu que daqui a alguns meses a gente já vai estar batendo esse tempo até menos. Sim, até porque é muito mais certeiro, né? Na muito visão mais 3D certeiro. que você Isso. disse, 20 vezes mais do que a outra. Imagina como é que não deve ser. Tem risco para paciente? O paciente pensa assim, tá, mas eu tô lá deitado, mas o braço do doutor tá lá. Tem risco para mim? Não tem? Não, na medicina não existe o 0 nem o 100%. Eu Então, gosto dele porque ele é ponderado. Ele é ponderado. Ele não tem? Calma. Então, assim, riscos sempre vai ter, mas é um risco inerente a qualquer procedimento, né? Como todos que a gente tem hoje, quanto a videolaparoscopia, a robótica também, então, quanto aos riscos, é tudo igual, assim, não muda nada. É claro que se a gente pensar em danos, né, com a robótica, vai ser muito menor em relação às outras técnicas que é feita. E também deve ser, acredito eu que tu deves pensar assim, que aumenta a vida útil do médico. Sim, com certeza. Porque primeira coisa, tu vai tirar o tremor. Né? Não treme. Se tu treme, ele não treme. Não treme, é isso aí tu consegue. E a resposta de comando é igual o mouse do computador. Tu consegue deixar rápido ou deixar devagar. Né? Quando tu mexe ali o cursor, é a mesma coisa no robô. A mesma coisa. Mesma coisa. Se quiser fazer os movimentos mais rápido, é só tu aumentar ali a velocidade. Tem diferença de recuperação do paciente que fez uma vídeo e do paciente que está fazendo uma robótica? Tem. Como a gente faz, né, acaba tendo menos essa lesão tecidual em volta, a gente viu, né, que principalmente, além da recuperação, é sem dor, bem dizer, zero de dor, junto de zero de dor no pós-operatório. Essas pacientes que a gente operou, né, em menos de 24 horas já estavam em casa. Né? Então, e sem dor mesmo ali, né? Que normalmente a gente tem, às vezes na videolaparoscopia tem um desconforto, às vezes aqui no meio tem uma dor no ombro. Isso daí não tinha nada. Zero? Zero de dor. Acredita-se aqui a essa precisão? Eu acho que a precisão, às vezes, a movimentação das pinças também, né? Como acaba não lesando tanto em volta. Imagina o que vem por aí e o que de benefícios pode ser trazido com a evolução da cirurgia bariátrica robótica, né? Doutor Nicolas, quero te agradecer, né, por me dar essa oportunidade de ter esse conhecimento e de entender um pouco mais desse universo e de que mudar também alguns pensamentos que eu não sabia, né? Que realmente é uma doença, isso eu já sabia, mas também ajudar as pessoas a que entendam que não é só uma questão estética, é muito mais que isso, né? A principal mensagem que a gente tem que dar é essa, né? Que a obesidade é uma doença e tem tratamento. Não esquece que a gente se vê no próximo episódio. NK Bariátrica. A sua saúde no peso certo.